Olá a todos, eu sou a Paula Zordan e eu estou fazendo essa apresentação. Ela não é exatamente uma aula, embora ela tenha alguns elementos de algumas aulas que eu já dei, porque eu prometi para o nosso grupo, uma nova sociedade, que a gente teve uma conversa semana passada, que eu fiz uma explanação sobre o que seria essa ecosofia do confinamento, a convite do Luiz Carlos Ubaran, que coloca, né, botou esse subtítulo, a radical experiência do humano confinado, para pensar os tempos pandêmicos, a partir de um artigo que eu escrevi com a Verônica Domingues Almeida, minha parceira lá da Universidade Federal da Bahia, sobre o parar pandêmico, educação e vida, na revista Praxis Educativa de Ponta Grossa. Então, o encontro é fechado para os amigos, mas essas imagens e algumas questões assim que foram conversadas eu fiquei de mostrar. Então eu estou juntando algumas questões de pesquisa que eu já apresentei em várias palestras, mais esse conceito de ecosofia do Guattari que eu vou apresentar aqui, né? E as imagens das obras de arte que o pessoal não viu. A experiência do humano confinado, ela tem algumas poéticas que já e parte de um pressuposto, quando isso eu não vou mostrar em slide nenhum. Eu pesquisava a indústria do entretenimento no início do doutorado, com a orientação da professora Rosa Maria Bueno Fischer, e para entender a preponderância do entretenimento no que vem formar as infâncias desde os anos 90, eu já tinha, né, essa observação não focada, não num estudo de campo focado, de que a infância e a juventude vinham sendo confinadas dentro de apartamentos, e esse confinamento vai aumentar a necessidade de entretenimento. Tá? Então, parto desse princípio. Vamos começar, né, entendendo o que é essa linha de pesquisa, onde eu atuo dentro de um programa de pós-graduação em educação, que é a filosofia da diferença. Essa filosofia da diferença, com o Gilles Deleuze, e depois com a parceria dele com Félix Guattari, que é bem importante aqui no conceito, que é quem punha o conceito de ecosofia, ela é pensada, né, no Mil Platôs como uma filosofia para não filósofos, ou filosofia pop, ou pop filosofia, que vai ter todos esses nomes: esquizoanálise, estratoanálise, nomadologia, micropolítica, pragmática. No Brasil é muito chamada de cartografia, ou então rizomática e pop análise. Né? São esses nomes. E aí o rizomático vem desse modelo da botânica, que é o rizoma, né? Que é essa planta que vai se propagando, porque é um pensamento que vai operando por propagação. Na história da filosofia, então, esse aqui até uma imagem, né, que eu mostrei dentro do grupo, é a filo, amizade, filum, né, a ligação. Sofia, saber. Então, o conceito de filosofia que vai perpassar especialmente a Idade Moderna é amizade e saber. O pensamento da diferença, com Deleuze, ele vai no lugar da amizade, a partir do que vem, do que emerge com Nietzsche, desde o nascimento da tragédia, vai aparecer como amor e não como amizade. São relações com outros signos. E em vez de um saber, é a relação com a arte. Então, a amizade, o saber, pressupõe uma fidedignidade que o amor, os signos amorosos e os simulacros da arte diferirão, né? Porque pensando que, inclusive, o pensamento também é uma produção que não seria tão fidedigna, que seria também um simulacro e uma construção, como é a própria arte, né? Então, num livro que um livro que reúne conversas do Deleuze, do Gilles Deleuze,
numa entrevista que ele dá para Claire Parnet, entre várias entrevistas, em 86, ele faz um retrato do Foucault que pauta bem umas questões importantes para se pensar uma nova sociedade, um novo mundo, né? Ou então um pensamento, relações mais ecosóficas, como nós vamos chegar ali, que é o pensamento jamais foi uma questão de teoria. São problemas de vida. O pensamento é a própria vida. E essa frase do Deleuze em relação à própria obra do Foucault marca a filosofia da diferença, ou seja, não é um pensamento sobre a vida, é um pensamento que é a vida. E isso é o pensamento da imanência, não um pensamento de transcendência. O que inaugura uma perspectiva que é estética, um livro bem importante do Guattari, é esse aqui, ó, Caosmose, um novo paradigma ético-estético, né? Ou seja, estético como estésio, aquilo que movimenta, aquele vento que para os gregos ninguém ficava indiferente, e aí a estética vai partir dessa incapacidade de ficarmos indiferentes, por isso o pensamento da diferença. Ético no sentido de um ethos, uma condução que sempre será política, né? Então ela é ético, estética e política, né? Dentro de um contexto onde a gente pode viver e dentro do nosso alcance, uma micropolítica. Então, toda aula, toda conversa, todo grupo de estudos é uma micropolítica. E aí os transversais, essas linhas transversais, tem a ver com o pensamento de Guattari, né? Que a gente já vai ver por que é um pensamento que vai transversalizar e não criar um plano estável. E aí o conceito de ecosofia que vem desse livrinho aqui, que é As Três Ecologias, do Guattari, escrito em final dos anos 80, depois que ele vem ao Brasil, né, onde ele tem toda uma nova visão em relação ao que ele está produzindo. Agora, esse livro continua sendo reeditado, ele é bem fininho. Então, que três ecologias seriam estas? A ecologia conhecida, a ecologia do ambiente, que tem a ver, né, de alguma maneira, com o Lutzenberger. Eu mostrei o livro Gaia, o Planeta Vivo, né, esses pressupostos ecológicos de que toda a Terra é um organismo vivo, né, a molécula gigante. A ecologia das relações, a ecologia dos sócios, e a ecologia que é mental, maquínica, que vai produzir a subjetividade. E essa subjetividade, então, são as três borboletas, né? A gravata borboleta, a borboleta animal e a borboleta ferramenta, que vão todas estar relacionadas, né, com esse pensamento ecosófico, ou seja, envolve o saber, envolve aquilo que nos produz enquanto sujeitos sociais com ligações que não se separam do ambiente. Então, essas relações, elas têm um fundo sempre econômico. Eco, né, vem do oikos. E não tem como não ser uma relação política. O que é o oikos para os gregos? O oikos é a casa, mas ele é mais do que a casa. Ele é a casa nas suas relações com a polis, né, e com o nomos. O nomos é o grande território. Como é que a gente pode explicar isso hoje? Deixa eu só mudar aqui para aparecer o nomos. Tá. O nomos é a extensão territorial, né? Seria a terra. O oikos é aquele lugar na vila romana, ou entre os muros, onde uma série de pessoas, não é exatamente o conceito de família como nós temos hoje, não é a polis, que seria a polis é uma série de oikos, né, dentro de um nomos, circunscrevendo um território com vários nomos, e aí dentro da polis existe uma política, mas a economia é a relação do território mais restrito, que é a casa, o lar,
as propriedades, as plantações, porque essa casa não envolve só um espaço confinado como nós temos hoje, no conceito antigo, né? Ela é uma série de relações de produção, cuidado com o fogo, cuidado com os víveres, cuidado com as crianças, com os animais, com os servos, né, com as pessoas que vivem ali trabalhando junto numa relação que sim, tinha, né, hierarquias, e o nomos é o espaço livre. A polis é uma quantidade de oikos, né, onde todos estão. E aí da polis vem a palavra política. Eu não acredito que trancou. Ah, não. Vamos passar adiante. A politeia, ou seja, aquilo que tem tudo, o politis, politicó e a política. E aí essa relação da economia com a política envolve o oikos e o nomos, essas divisões territoriais, com aquilo que é de todos e que ela se relaciona com todos. Aí eu trago aqui uma imagem do mundo helênico para mostrar como cada lugar, cada nomos, cada território tinha cunhado a partir né, dos seus deuses e das suas características especiais essas efígies, esses símbolos em moeda. E essa moeda, ela é simbólica do território, ela vai marcar o território e ela vai condensar as riquezas minerais daquele território. Então, aqui, né, as cremastiqués, as moedas, que vão produzir, vão trazer aquilo que vem dos veios minerais. Deleuze e Guattari vão mostrar que as cidades e as civilizações vão se dar via veios minerais. Essas aqui de 7.000 a.C., 300 a.C., então 7.000 ainda tem mais animal. E aí essa figura que está na efígie, ela, para os romanos, é um nume, né? Ou seja, aquela força que designa aquele território. E aqui, então, as moedas que são já o Filipe da Macedônia, mais recentemente. Então, nesse movimento de extrair metal da terra, né, e de nomear, nós vamos ter um numen, que é essa força, essa entidade que pode-se pensar como Deus, que vai designar e dar riqueza e forças e benesses para aquele território. Então, o primeiro, entre os nomos, né, aqui a gente tem Ur como a primeira cidade murada. Essa primeira cidade murada, o que nós vamos pensar? Tá? Ela vem da necessidade de se guardar víveres, de se proteger de invasores. Então, esse modelo quadrangular, uma primeira cidade murada, onde o próprio sacerdote é o rei e é o Deus, né? Aqui seria a Babilônia, a Mesopotâmia, né? as civilizações sumerianas, muito antigas. Então, essa ideia do murado, né, e do confinamento, ela é muito antiga e ela vai chegar na Idade Média. Aqui nós temos uma cidade murada no século XII, na França, e que essas cidades também vão ter nomes, porque o nome é o que vai dar origem ao nome do território ou da cidade. Tá? E aí, nós vamos ter também uma outra abstração, que já não é a palavra, que é o número, que vai extrair as quantidades de víveres, animais, pessoas que vão definir. Guattari e Deleuze vão mostrar, né, uma diferença entre o espaço estriado, né, traçado pelo homem, como esse aqui, e um espaço confinado, né, esse espaço que já é compartimentado das cidades, das médias cidades ou das grandes cidades. Então, aqui, né, uma vista de São Paulo, nós temos a compartimentalização mais radical, e o espaço liso do deserto, esse que é o espaço dos nômades,
né? E aí, se contrapondo entre aqueles que viviam entre os muros das cidades e os que viviam em acampamentos nômades. Claro, no Atacama ninguém vivia, né? E aí, por exemplo, as grandes florestas, embora elas não sejam desertos, elas também são espaços lisos, no sentido de que aquilo não é estriado pelo homem. Os veios hídricos também são importantes, porque também vão determinar o percurso dos povos não murados, dos povos nômades. Então, aqui outros espaços lisos e essa contraposição entre espaço liso e estriado, que até no dia da nossa conversa eu não marquei. E aí o espaço hoje ainda mais liso impossível, né, na nossa civilização, embora a gente já tenha pesquisadores e acampamentos e investigações na Antártida, um lugar muito difícil de viver em função da temperatura, mas seria o nosso último espaço liso. Por que a gente tem que pensar o espaço? Porque eles vão produzir, né, o que o Foucault vai pedir, um pouco de possível, que é um plano onde a gente possa crivar, cortar o caos de todas as matérias, de tudo isso que é caósmico entre moléculas, macrocosmos e microcosmos. Né? Dentro de uma possibilidade, lá como Giordano Bruno vai dizer, 1600 queimam ele, antes disso cortam a língua dele, porque ele diz que o universo é infinito, que ia muito além das estrelas de Ptolomeu. Então, o que a gente tem? Uma necessidade de um chão. No pensamento da diferença, vamos pensar que a matéria extensa é essa linha de baixo. Aquilo que é mensurável, daquilo que a gente pode nomear, do que a gente pode numerar. Mas existe um plano de pensamento que incide sobre essa matéria extensa e cuja essa matéria extensa, mensurável, determina. Esse plano de pensamento virtual também ele é imanente ao plano material. Então, desde Spinoza, e talvez a gente pode arriscar que desde Giordano Bruno, o pensamento fora de um registro platônico de que a ideia é transcendente, não está na matéria, ele é imanente e o pensamento e a matéria extensa são a mesma matéria. Isso muda totalmente os nossos registros, porque nós vamos pensar que a matéria, ela não se separa da ideia, como seria no pensamento platônico, aristotélico. E isso faz com que o mundano e que a matéria e que a terra não sejam menos do que Deus. Então, com Spinoza, Deus é a substância infinita. E isso vai de acordo com muitas tradições. E aí nós teríamos um outro respeito à Terra e talvez, né, já respondendo algumas questões colocadas no nosso grupo de estudo, essa Terra merece, ela é tão divina quanto um conceito, um Deus ou um Criador transcendente. Só que as linhas não são retas como nós abstraímos, como os seres humanos abstraem. Né? As linhas de pensamento, essas linhas de imanência, como diria, ou as linhas abstratas do pensamento, elas são caósmicas, como diz o Guattari. Né? E aí nós precisamos capturar, crivar para poder pensar. O que o Guattari vai trazer dentro do pensamento ecosófico é uma discussão sobre esse capitalismo mundial integrado, pós-industrial, né, onde todos nós estamos capturados. Então, não existe fora desse CMI, como ele chama, não existe, não posso viver no capitalismo. No momento em que tu é captado, tu é uma cabeça, capta vem de cabeça, e isso é capturado, contabilizado, nós vivemos capitalizados. E o capital não é só monetário, não é só financeiro. O capital também é o próprio pensamento, a própria produção de cultura, as relações, né? O capital tem uma ecosofia a ser desmembrada, especialmente no pós-industrial, onde nós vivemos num mercado global, numa jurisprudência global, né? E existem esses regimes semióticos, e aí a ecosofia vai ter que discutir como se produz signos, regimes de signos nesse capitalismo. Então, aqui na página 31, 32, ele vai apontar
4 tipos de regimes de signos. Os signos econômicos, que envolve essa relação, né, do oikos com o nomos, dos grandes territórios e da produção de riquezas, da distribuição de víveres, da distribuição inclusive de signos que venham ser facilitadores da aquisição de víveres, os regimes jurídicos, os regimes técnicos científicos e os regimes que para a educação e para as artes mais interessam, os técnicos científicos também, que são os subjetivadores. Ou seja, que signos nos produzem sujeitos de determinados discursos e de determinadas práticas. E aí, né, nós vamos ter essa questão, né, desse enquadramento. Se ali eu mostrei as linhas transversais e totalmente, né, nós estamos, desde o Renascimento, linearizados dentro de latitudes e longitudes que nos colocam sob determinadas grades, né? E essas grades são semióticas. E aí até eu brinco, né? O convite do Luiz foi muito ele brincou com a leoa enjaulada e sem saber que eu tinha uma poética que discutia isso. Então, aqui algumas grades cotidianas que nós estamos vivendo, e aí a gente já discutiu isso bastante, e aí eu ainda brinco com a grade de horários, com a grade das listas de chamadas, da educação, né, que a educação vem etimologicamente daquela ideia de educar, adocicar, né? E aí a questão da graduação, da seriação, classificação, progressão, a codificação, todo esse enquadramento, essa colocação. Aqui, né, são só para ter uma ideia assim genética de como que as coisas se constituem através de croquis, né? Então, proposições de pesquisas, essas proposições aqui com o Foucault eram pensar as instituições disciplinares, hospitais, hospícios, prisões, quartéis, né, nos livros de Foucault. Então, aqui os croquis que vieram a produzir, né, esse projeto de pesquisa. Então, aqui o início dessa ideia da mulher na jaula, tá? Isso aqui foi lá por 2013, por ali, que eu fiz o desenho, né? E aí alguns artistas que discutiam algumas dessas questões, algumas não foram desenvolvidas. E aí se chega nas 3 jaulas, né? Aqui a jaula, aqui a cabine de atendimento e aqui a cabine de troca de roupa, o vestuário, né? Cabine, e aqui o guichê de atendimento, né? Então é o guichê, aqui um outro croquis, que eu não mostrei, que é essa aqui, então a cabine de troca de roupa, de experimentação de roupa, e aí eu já vou explicar a roupa, a questão do animal, a questão do atendimento. Né? O atendimento tinha muito a ver com o momento que eu era coordenadora da Congrades, que, né, tinha 618 alunos pedindo informação, ajuda, no momento ainda de reforma administrativa do Instituto de Artes, né, que as comissões de graduação, as Congrades, deixam de ter secretária. Então, foi um momento que eu estava realmente nessa gaiola, que era um guichê de atendimento. Aí, né, então a pesquisa se chamava Aparelhos Disciplinares, trabalhava com Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, que quem quiser, que tem essa obra conjunta chamada Capitalismo e Esquizofrenia, da onde eu estou tirando essas questões. E a questão da moeda e do oikos, ela vem de um curso do Michel Foucault, de 1971, que se chama Governo de Si e dos Outros. E o nome da pesquisa, ali que partiu daqueles croquis, e aquele projeto chamado rolos copressores, que são os cilindros, né, das três cabines ali, a jaula, o guichê de atendimento e a cabine de troca de roupa,
não foi realizado, porque exigiria a construção, era um projeto muito comprido, teria que ter pelo menos um prolabore para as performances que iam se colocar nesses rolos. A ideia é esses rolos serem expostos no saguão das instituições de ensino, né, na universidade, nas escolas por onde eu transitava como supervisora dos estágios da licenciatura em artes visuais. Né? Então, por uma série de coisas, ele não foi realizado, mas a pesquisa discutia algo que tem a ver com a vida acadêmica, que é a submissão ativa. Né? Ativo, e isso tem a ver com autores como Byung-Chul Han, que eu mostrei as obras, né, para o grupo, que tem a ver com uma subjetividade chamada sujeito do desempenho, que se submete a si mesmo para cada vez produzir mais. Então, essa brincadeira com a palavra submissão, eu comecei a problematizar isso sem ter lido e encontrado o livro do Michel Houellebecq, o francês, chamado Submissão, sobre uma França que se torna muçulmana, é uma ficção bem interessante, pensando como seria, né, as universidades e tal, e vale a pena ler. Então, aqui são as poéticas produzidas a partir, que eu fiquei de mostrar para todo mundo, que a partir dessa discussão da submissão, né, então a primeira foi uma chamada 2014, foi chamada Acorda, né, tem um diálogo com a produção da Dione Veiga Vieira, né, artista visual, que participou, ajudou. Então a convocação era: você se sente preso a uma instituição, amarrado em tarefas infindáveis? Eu ainda não conhecia o Byung-Chul Han e o sujeito do desempenho. Então a gente fez uma manifestação. Obviamente que aqui são, né, os meus orientandos, o pessoal do grupo de pesquisa, alguns alunos do seminário da época, no monumento do expedicionário, amarrado no pedestal dessa estátua do Antônio Caringi, que é a Pátria, que é uma estátua muito bonita. E foi muito interessante que enquanto a gente performava ali, né, as pessoas olhavam a estátua e diziam: nunca tinha visto essa estátua, né? Então, que é no Parque da Redenção. Aqui, então, o pessoal performando, amarrado no pedestal da Pátria, até uma performance livre, alguns ficavam bastante tempo, o público espontâneo também participou, o público que estava no parque, né, várias questões foram feitas em relação a isso, muitas professoras do estado que receberam a convocatória estão ali, amarradas, né, e aí posteriormente, naquele mesmo ano, 2014, a gente fez essa outra chamada, que se chamava Acorda na Forca, chamando a atenção da Praça Brigadeiro Sampaio, onde os negros foram enforcados depois de um processo onde ocorreram, né, as penas de morte em Porto Alegre, no século XIX, na segunda metade do século XIX. Então, participou a Andressa Cantergiani, que é doutoranda em artes visuais, a Karina Sen, que já tinha terminado o mestrado, eu e meus dois atuais doutorandos, na época mestrandos, a Ana Hoffman, o Anderson de Souza, e a Forca, o meu orientando de TCC, hoje mestrando nas artes visuais, o Lucas Strey, e com a ajuda do Ricardo Jordan, obviamente. Sempre, né, parceiro. Então, aqui foi uma performance de longa duração. As pessoas, os participantes, também não tinham conhecimento de que a praça era o lugar dos enforcamentos, né? Aqui ainda é o limite a galeria se chamava Península, porque é o limite do não aterro em Porto Alegre, no fim da Rua da Praia. E aí, a última manifestação com a corda, né? E a corda tem essa ambiguidade. Depois eu encontrei lá na Bahia uma manifestação que tinha a corda com o mesmo sentido de acordar, né? Em relação à reforma da Previdência. Então, aqui o grupo já está bem expandido, não é só, tem muita gente aqui, não é só o grupo de pesquisa, e era que a corda final foi em 2017, que tem convidados e performances que aderiram, tinha quase que 15 pessoas, tá? Esses registros eu acho que são os do Ricardo, tem os registros da Andressa Cantergiani, que não performou, e isso é embaixo do monumento do Castelo Branco, né? Já depois de grandes discussões políticas,
e dentro de uma ideia de que o Parque Moinhos de Vento era um lugar de manifestações retrógradas, e nós fizemos essa manifestação sem problema nenhum, né? Por acaso tinha uma outra manifestação na Redenção, então teve até um embate, nós fomos extremamente respeitados, e tem toda uma discussão em torno deste monumento, que é uma criação do professor Carlos Tênios, foi meu professor de escultura, que ele faz um monumento aos três poderes, encomendado pelos militares que querem mudar a sua imagem de retrógrados lá nos anos 70. Então, ele pensa um monumento com um certo volume, aqui eu não tenho como fotografar o monumento inteiro, né? Então tem toda uma discussão em torno do que foi esse regime militar, o que seria a ditadura, o que seria a política nos anos 70. E aí entra aquilo que eu vou cunhar, o termo ortopedoxia, né? É uma palavra inventada, que parte dessa maquinação, desse aparelhamento da nossa própria produção, do nosso confinamento interno e daquilo que a gente vai se produzir enquanto seres maquinais num cotidiano, né, que exige cada vez mais. Então, algumas questões, né? Então, a questão da correção que vem do orto, e essa correção é corporal, como o nosso corpo tem que ser, como o nosso corpo tem que se apresentar, ela é moral, né? O que é certo, o que é errado dentro de uma sociedade com valores antigos, e ainda uma correção intelectual, o que eu posso pensar enquanto professora, o que eu posso pensar enquanto artista. Então, é como se, né, nós estivéssemos aparelhados por uma série de regimes semióticos, aqueles apontados pelo Guattari, os quais nós vamos ter que escancarar através de uma produção artística para poder pensar sobre eles. E aí, claro, eu brinco com os aparelhos ortopédicos, e tem um texto do Jorge Vigarello chamado Panóplias Corretoras, que está num livro organizado pela Denise Santana chamado Políticas do Corpo, que ele é muito rico para pensar esses aparelhos ortopédicos, e aí eu tenho uma inspiração na Frida Kahlo, né, que teve todo esse problema da coluna, que são os aparelhos usados pela Frida, hoje expostos museograficamente. E aí, como que eu crio, né, um traje, um aparelho, que é fictício, para viver situações acadêmicas onde eu vou tratar desses aparelhos disciplinares em várias palestras e apresentações de congressos, ou mesmo dando aula, né? Eu, como professora, estou aparelhada, submissa, né, a determinados comportamentos, a determinados discursos, inclusive a uma sala, ao enquadramento da sala, ao enquadramento do semestre, ao enquadramento de determinados conteúdos, a que disciplinas eu posso dar, né? Tem ainda esse questionamento: ah, mas tu é da teórica ou tu é da educação? Eu sou doutora em educação, não posso dar isso, ou não posso fazer isso, ou não, né? Então, o que eu posso, o que eu não posso? Então, aqui a foto até da Patrícia, que foi uma orientanda minha de TCC. Aqui é uma palestra que eu dei na UBRA, que falta o crédito da foto, é da Karina Carlan, doutoranda da UBRA, professora da UBRA, né? Uma pessoa que trabalha com moda. Então, esse aparelho era o corpo inteiro. Muitas vezes eu estava dando aula, as pessoas achavam, porque como eu estava com o aparelho nos dentes, naquele momento, foi o momento que eu digo, já que eu vou fazer essa poética, eu vou resolver o problema do encaixe, né? E aí eu estava com o aparelho no dente, estava com o aparelho, então achavam que era parte do aparelho, né? Então tinha esse estranhamento, mas ao mesmo tempo não estranhava, porque as pessoas usam aparelhos, né? Então eu vou entender já a partir do Nietzsche, tá? Então aqui a primeira vez aparece o nome do Nietzsche, que eu estou falando desde o início. É uma crítica a esses ideais ascéticos ligados à vida monástica, que é o cerne da vida acadêmica, ou seja, tu não vive, tu estuda, tu baixa a cabeça, trabalha, né? Hoje, por exemplo, é um dia que eu gravei 4 vezes uma aula para a disciplina da graduação, e por algum motivo a Microsoft está me sacaneando, o troço tranca, e essa aqui não está trancando, tá? Então tem algum problema naquele arquivo, sei lá, porque eu botei animação. Quando eu já percebi que quanto mais tu anima,
pior fica. Então tem a ver uma sese performática, que é uma licença poética, uma crítica aos ideais ascéticos da própria vida acadêmica que tem a sua origem monástica, e isso está presente na genealogia da moral do Nietzsche, que vai produzir essa crítica à sociedade disciplinar apontada pelo Foucault. Então aqui, já no século XVIII, essa ideia do homem-máquina é presente, né? O Julien Onfray de La Métrie, ele já tem esse tratado iluminista sobre o homem, né, o humano-máquina, que eu não vou adentrar, senão a gente vai demorar muito. E aí o Vigarello vai mostrar esses aparelhos disciplinares, né, que são, eram aparelhos ortopédicos, mas eles ultrapassariam a simples terapia de correção postural e tinham uma ambição pedagógica, e a gente tem daí vários indícios de que esses aparelhos também corrigiam a criança no seu comportamento. E aí, então, nós vamos ter o conceito de pedagogia, né? A criança, o GOG é aquilo que conduz, né? E, então, paidos, vem de paidos, o P, né, da criança, e o agoge, conduzir. O pedagogo não era o professor, o pedagogo era aquele que levava o jovem até o ginásio. Ele era, agora eu já fiz uma brincadeira, né? Ele era um Uber. Então, a pedagogia, na sua concepção contemporânea, ela tem a ver com uma operação nas condutas, né, no ir para a escola, no se escolarizar, que também é uma subjetivação, que eu já vou explicar um pouquinho o que é subjetivação, e que é aquilo que vai nos produzir enquanto sujeitos escolarizados. E a doxa, né, ortopedoxia, ela é aquilo que se distingue do pensamento epistêmico, que vai ver muitas perspectivas, para ver o senso comum, isso ou é aquilo, eu sou a favor ou eu sou contra, né? Porque aí a doxa vai chegar no dogma, que é o pensamento indiscutível, e numa verdade. E aquilo é a verdade, então tudo aquilo o que não é verdade é falso. E a arte vem problematizar exatamente esses lugares peremptórios de verdadeiro e de falso, que são a doxa. E aí o paradoxo é exatamente aquilo que mostra que há falsidade na verdade e verdade na falsidade, e isso vai nos obrigar a pensar perspectivamente, sair, né, do favor ou contra, dos 180 graus. Eu estou aqui, ali é o oposto. Então aqui é a minha verdade, lá a oposição é a falsidade. Então o paradoxo, no momento em que ele desestabiliza a doxa e vai produzir uma outra, né, questão, não, ela vai nos conduzir, né, para uma correção da própria doxa. E, né, então a palavra ficou ortopedoxia para brincar com a né, como uma poética que brinca inclusive com a ortopedia, que é a correção das crianças através de uma aparelhagem. Então, aqui passou de novo ortopédicos, a ortopedia, o orto grego, né? O ortodoxo, ortodontia, tudo isso tem a ver com a correção, né? E aí a ortopedia, a arte prevenir ou corrigir desde a infância as disformidades dos corpos. Então, aqui aparecem os primeiros tratados de ortopedia. É interessante lembrar, né, que até o século XVIII, todas as disciplinas e todos os saberes eram chamados arte. Então, nós vamos ter um conceito de arte muito diferente hoje, né, no contemporâneo. E aí, por exemplo, aparelhos, o rédea, o freio de ralhar, o xingar, que eram usados até o século XVIII, especialmente nas colônias norte-americanas, para as mulheres fofoqueiras ou para as mulheres que teriam falado, né? Então, era aplicado. E aí eu vou pensar esse tipo de aparelho aqui, a própria carteira escolar como um aparelho disciplinar no momento em que nós somos obrigados a ficar aqui 4 horas por dia, uma criança, né, ou um estudante universitário, então da cela monasterial para esse aparelho disciplinar que é a própria cadeira escolar.
E aí nós temos também no século XIX os termômetros morais para dizer, né, aqui o que que tu pode. Então, por exemplo, aqui em termos de bebida, tem tudo isso aqui, a água está liberado, né? Se tu tomar aqui, esse aqui é o termômetro da beberagem, mas tem os termômetros morais, né? Todos do século XIX. Brincando com isso, nos chama a atenção, aí eu vou dar uma aula específica sobre os caprichos do Goya, mas como foi chamado dentro do grupo, né, a minha imagem do Goya aqui atrás, o Luiz chamou a atenção. Aqui então são os redesenhos da série, né, de sátira moral do Francesco Goya, que chega, né, nesse livro aqui, que todo mundo vai ganhar de presente, porque ele não pode ser vendido, ele foi impresso ele já está disponível no repositório da URGS, e ele foi impresso com dinheiro do Programa de Pós-Graduação em Educação, tá? Foi redesenhado por mim, porque o Goya cobrava, lá o Museu do Prado cobrava 11 euros para reproduzir o Goya, e a gente queria trabalhar, a Sandra Coraz especialmente, a minha orientadora final no doutorado, queria muito trabalhar com a série. Então aqui é uma colagem minha, enfim, mas que também tem a ver com essa discussão do disciplinamento, só que de uma forma satírica. São 40 autores, né, desenvolvendo um seminário escrita breve e poética. Já dentro de uma coisa que vem vindo, né, na minha produção, de agregar os alunos, vamos ver se consigo voltar, nesses livros de produção poética dentro da área da educação, a partir de dissertações e teses que vão trabalhar com a leitura, com a sensualidade, com as questões do corpo, né, num grupo que eu coordeno, que é o Arte, Corpo e Ensino no CNPq. Então, essas produções é 2013 e 2014. Né? O Goya saiu agora, os caprichos e as lições de mais educação. Voltando à nossa questão ecosófica, tá? O Deleuze e o Guattari vão observar, eles fazem nessa relação com os estratos e a constituição de um plano que é de imanência, porque ele vai relacionar pensamento com a matéria, eles vão chamar, como eles usam o rizoma para falar daquilo que se propaga, de um modelo não centralizado, né, de pensamento ou de criação, eles vão falar de estratificações. Então, dentro de um pensamento ecosófico, nós vamos ter 3 grandes estratos. O estrato do organismo, e aí vai entender a ecologia, aquela do ambiente como um organismo. Um estrato de subjetividade, que nos constitui em termos de identidade, de gênero, de classe, de profissão, de cidadania, de nacionalidade, de etnia, de raça, e um extrato de significações, que são esses regimes semióticos que o Guattari vem discutindo. Por incrível que pareça, o organismo é o mais flexível, porque as moléculas estão se trocando o tempo inteiro. E os significados, as significações, os signos são os mais duros, porque são aqueles valores que não mudam, que permanecem, que ficam. Né? O regime de signos é muito mais duro do que a matéria orgânica. Tá? Então, essa é a discussão da esquizoanálise. Então, aqui, né, algumas colocações do Guattari, explicando como o sujeito não é evidente, aquele extrato de subjetivação não é tão claro, o quanto aquilo que vem a fazer um sujeito de um determinado discurso envolve conjuntos socioeconômicos, né, o que ele vai chamar de universos de referência, nos quais dão aquele plano, aquele chão reto onde a gente pisa para poder viver, né? E esses vetores, esses traços que vão, essa ação que vai nos produzir enquanto sujeitos, não mais numa terra, na esfera, no globo terrestre, mas numa mecanosfera, porque não tem como pensar essa terra dentro dos seus ecossistemas como algo natural. Não tem mais. Né? As próprias traçados de meridianos e de latitudes
já é uma abstração mecânica para que permite as grandes navegações e que vai permitir a globalização. E aí nós chegamos no nosso slide mais polêmico, né, que gerou a discussão no grupo, que são, eu não tenho a origem desse desenho, mas eu ponho a questão ética como uma condução. Então, assim, o ego, o homem dentro de uma situação hierárquica, o eco, o homem e a mulher integrados numa circularidade entre todos os seres, e o Seva gerou uma discussão bem interessante, eu nunca tinha feito relação com o coração, eu achava que eu via um triângulo, e até depois entrou uma questão romântica. Eu fiquei pensando se o Seva não é uma coisa romântica, o homem e a mulher lado a lado, né, como um par, que é uma concepção romântica, né, essa do par, contemplando a criação ali, né, de baixo, assim, perspectivamente. Né? Então, são modos de se conduzir. O ego tem a ver com essa crítica ao antropoceno, que é bem séria, né? Que é o homem acima de tudo, o homem como centro da criação, da Terra, do universo. Então, isso é bem discutível, e pensando o homem enquanto mais um ser, né, dentro de todo um multiverso, pensando com Giordano Bruno, um multiverso onde nós aqui somos um microcosmos perante um macrocosmos, mas hoje, se pensando multiversalmente ou poliversalmente, cada molécula seria uma galáxia, e nós, dentro de uma galáxia, somos uma poeira, né? Então, é essa questão do... Isso está no Carl Sagan, Isaac Asimov, como o pessoal lembrou, tem muitos pensadores já que vão mostrar essa molecularidade humana, né? E quanto o antropoceno é uma grande ficção. Então, terminando com o Guattari aqui, né, quase terminando, o que condena o sistema de valorização capitalístico é seu caráter de equivalente geral que aplana todos os outros modos de valorização, os quais ficam alienados à sua hegemonia. Ou seja, né, outros sistemas que não capitalizam conhecimento, e aí a gente vai pensar com Nietzsche, tem que pensar qual é o valor, né? Se o valor é o monetário, se o valor é o signo, se o valor é o orgânico, se o valor é a própria terra enquanto organismo maior, né, do qual nós fazemos parte. Então, o Nietzsche vai pensar em transvaloração, um atravessamento de valores que não é fugir do capitalismo, né, mas é o sistema de equivalente geral, como se tudo equivalesse ao capital, esse capital aplanador que tira outros valores, nos aliena em relação a outros valores, e aí a gente pode dizer valores anímicos e espirituais, né, de outros tipos de forças. E aí, como veio uma discussão da pressa, o Antônio Negri e o Michael Hart, né, que tem esse livro chamado Império, eles se juntam também, eles têm esse livrinho aqui chamado Declaração, Isto Não é um Manifesto, que eles vão dizer que existem 4 figuras da crise capitalística. O securitizado, ou seja, a questão das grades, da segurança, do muramento da vida. O endividado, pensando que se tu não te endivida, se tu só gasta o que tu tem, tu não capitaliza, quer dizer, não existe capitalismo, porque o capitalismo vive dos juros. O representado, ou seja, tu sempre tem que ter alguém que vai falar por ti, né? E hoje o mediatizado, esse que tem que passar, né, por um meio para se fazer valer, para se fazer representar. O Márcio Tasqueto, que foi meu historiador, foi meu orientando de doutorado, ele discute o velocizado. Tá? A tese dele, agora já não vou lembrar o nome de cabeça, mas a partir de um capítulo da tese a gente publicou esse artigo na Revista Brasileira de Educação, Figuras da Crise, Cidades e Educação, onde se apresenta essa 5ª figura contemporânea da crise, a partir das 4 figuras do Negri e do Hart, que seria o velocizado, essa pressa, tem que fazer, porque tudo tem data, né?
Ele ainda nem chegou a usar um cara chamado Jonathan Crary, que tem um livro que é 7 por 24, é 7 dias por semana, 24 horas que eu estou produzindo. Então, toda essa problematização, né, ecosófica de como que nós estamos vivendo, né, na questão da segurança, na questão da dívida, da representação e da mediatização. Tá? O meu livro Gaia Educação traz um pensamento ecosófico, traz esse referencial. Não recomendo, tá? Para quem não tem familiaridade com a esquizoanálise, ele não é como o livro das 3 ecologias, que já é um pouco mais né, manifesto, ou então o manifesto do Negri e do Hart. Tá? Por que eu trago isso? Porque aqui eu vou pensar essa saída do antropoceno, esse desconfinamento, junto com a filosofia da diferença, com amor e com arte, a partir do que o Vanderwasser cria como um esquema de 5 peles. Ou seja, a minha pele, a pele orgânica em si, a roupa, que é uma pele que está ligada à identidade, à expressão, a como eu vou me traduzir para o mundo, a pele da casa, que é o próprio oikos, a pele da cidade, da comunidade, onde ele também vai colar a identidade, eu já vou mostrar o esquema original dele, e aí a pele Gaia, a pele do planeta, a pele maior. Tá? Isso aqui está desenhado no livro. Ele defende que toda casa tem que ter uma árvore, a casa é uma expressão também. Eu já coloquei aqui a cidade, né, dentro do modo confinado, porque ele era um cara que vivia no mundo rural. Aqui o Vanderwasser, né, ele não é bem aceito em alguns julgamentos da arte. Aqui o esquema dele, né, a pele, a roupa, que tem a ver com a identidade, a casa, né, a natureza, as outras pessoas, o país, né, que também tem a ver com a identidade, a natureza perpassa as 5 peles. Então, a epiderme, as roupas, as casas, a identidade da comunidade e a terra. E aqui um perfil do Vanderwasser, para quem quiser conhecer melhor. Até trouxe aqui para terminar uma imagem dele, né, bem controversa em termos, ele é considerado camp, brega, por muitos artistas contemporâneos. Então, eu termino por aqui, tá? Super agradeço o convite do Zubarã, espero que todo mundo tenha conseguido visualizar. Fica aqui, fica também o registro para quem quiser assistir, quem participou do seminário Gaia Educação, né? Fica a apresentação assim para ver essa relação entre a poética, entre o aceito e o não aceito, né? Aqui a bibliografia usada nessa aula, o Roland Barthes aqui eu acabei não trazendo, né? Mas aqui alguns artigos que perpassaram a apresentação. Então, é isso aí. Muito obrigada.